Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Hoje, infelizmente, vou ter que recorrer a esse assunto que está full time, ou seja, o tempo todo nos telejornais, que é notícia no Brasil e no mundo. A tragédia do deslizamento de terras que aconteceu e continua acontecendo em Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde já temos perto de 200 corpos de pessoas mortas e mais de 100 desaparecidos ainda. Então, infelizmente, o número de falecidos tende a passar de 300 pessoas. Isso é muito triste. E tudo isso, como eu já disse no vídeo de ontem, poderia ser evitado se os governos, principalmente os governos locais, a prefeitura, o governo do Rio de Janeiro, adotasse medidas preventivas. Na semana passada, ou no começo dessa semana, eu vi um indivíduo lá da prefeitura de Petrópolis dando uma entrevista. Não sei se era o secretário de obras, o secretário de defesa civil, o prefeito, não prestei muita atenção nesse detalhe. Ele estava se justificando, não, que nós colocamos sirenes e as sirenes, todo o sistema de sirene funcionou, mas não é isso que precisa, isso é sistema, medida paliativa, isso não resolve o problema. O que precisa é infraestrutura de prevenção, é evitar que as pessoas construam suas residências, suas casas em locais perigosos, na beira de rio, de lagos, nas encostas de montanhas, de morros, no sopé das montanhas, na base das montanhas, porque um dia ou outro vai chover bastante e o morro vai descer, rolar pedras lá de cima, vai atingir casas, matar pessoas, causar um prejuízo inestimável. É uma tragédia anunciada, então isso não pode acontecer. E infelizmente essas tragédias, assim como aquela que aconteceu na mesma região, na região serrana do Rio de Janeiro, no dia 11 de janeiro de 2011, onde 3 cidades foram atingidas e morreram mais de 900 pessoas. Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo foram as 3 cidades mais atingidas, com esse número absurdo, quase 1.000 mortos. Naquela época já poderia ter sido evitada todas essas mortes, não precisava ter morrido ninguém. Se o governo fosse sério, se o governo lá do Rio fosse sério, fosse competente. É chato lembrar, mas os últimos 5 governadores do Rio de Janeiro, o Garotinho, o Cabral, o Pezão, a Garotinha e o outro lá, que eu não lembro o nome agora, se não estão presos, foram presos. Estão respondendo processo por improbidade administrativa, corrupção, apropriação indébita, peculato, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, um monte de coisa. Porque eles não estão preocupados com o povo está aí morrendo em tragédias de todo tipo e os caras roubando dinheiro. O Pezão foi o último que foi preso, mas é da mesma quadrilha, tudo farinha do mesmo saco. E o que me espanta mais ainda é que as pessoas, o povo de lá não sabe escolher bem os seus representantes, continua escolhendo os mesmos ladrões de sempre. E daí o que acontece? Se o dinheiro é público e vai para a prevenção de tragédias, daí não acontece tragédia. Mas se o dinheiro é público e em vez de ir para a prevenção de tragédia, vai para o bolso, para as joias dos pescoços das madames, das primeiras damas, para as viagens para Paris, regado a caviar e champanhe, aí fica realmente difícil, é muito triste tudo isso. E esse descaso escancarado, esse crime absurdo escancarado, tem que ter punição. Não pode ficar engavetado e depois prescrever. O STF não pode
anular uma condenação porque não foi julgado, era para ser julgado em Campos e foi julgado no Rio, era para ser julgado no Rio e foi julgado na Lagoa. É ridículo isso. Aí o povo fica realmente desamparado, sem saber em quem acreditar. É muito triste isso. E o povo fica sofrendo as consequências de desastres e desastres. Só para registro, aquela tragédia de 2011, que morreram quase 1.000 pessoas, lá foi a maior tragédia, a maior catástrofe natural que aconteceu no Brasil, em toda a história do Brasil. É muito triste. E como eu disse e repito, tudo isso poderia ser evitado se tivéssemos governos sérios. E pior que isso, a verba destinada para a prevenção é muito pouca, é pífia, é ínfima. E mesmo assim, sendo pífia, sendo ínfima, sendo pouca, ainda o que acontece no final de cada ano é que o Ministério Público, os tribunais de contas denunciam para a imprensa e para a população que se tinha lá uma verba, por exemplo, de 20 milhões para a prevenção de tragédias, o governo municipal, estadual e federal só empregou 30%, 40% no máximo. Quer dizer, além de ser pouco dinheiro para a prevenção, ainda eles não usam todo o dinheiro necessário, autorizado pela Câmara dos Vereadores, autorizado pela Assembleia Legislativa do Estado, autorizado pelo Congresso, autorizado em alguns casos até pela Justiça, não é usado, porque esse dinheiro é desviado para outras funções, para outros fins insabíveis, desconhecidos, enfim. É muito triste. Então só nos resta uma saída: não reeleger mais ninguém. É a melhor saída para prevenir tragédias no Brasil inteiro. Não reeleger mais ninguém. Gravem isso, é muito importante. Tá bom? Um grande abraço a todos.